Imagine você sentado confortavelmente na poltrona de um avião, o som constante dos motores, aquele leve frio na barriga, e de repente, algo não está certo. As nuvens lá fora parecem mais densas, o sinal de apertar os cintos acende, e sem aviso, tudo muda. O céu, que para muitos é sinônimo de liberdade e aventura, também carrega alguns dos maiores mistérios e tragédias da história da humanidade. Aeronaves desaparecidas sem deixar rastros, quedas inexplicáveis, atentados, falhas humanas e tecnológicas. E por trás de tudo isso, milhares de perguntas sem respostas claras. Neste vídeo, vamos juntos embarcar em uma viagem, mas não uma viagem qualquer. Uma jornada pelos casos mais intrigantes, misteriosos e assustadores da história da aviação. Prepare-se, porque alguns desses relatos parecem até roteiros de filmes, mas são bem reais. Poucas histórias na aviação mundial são tão perturbadoras quanto o desaparecimento do voo MH370. Era uma madrugada tranquila, 8 de março de 2014. O Boeing 777 decolava de Kuala Lumpur, na Malásia, rumo a Pequim, na China. Um voo rotineiro, com 239 pessoas a bordo. Mas, 40 minutos após a decolagem, o impossível aconteceu. O avião simplesmente desapareceu. Sumiu dos radares. Nenhuma comunicação, nenhum pedido de socorro, nenhum alerta. Silêncio absoluto. As buscas se tornaram uma das maiores operações internacionais da história. Milhões de dólares investidos, satélites reposicionados, navios, drones, especialistas de todo o mundo. Mas tudo o que conseguiram encontrar foram alguns fragmentos, pedaços de asas, uma porta aqui, uma parte do estabilizador ali, boiando em praias isoladas do Oceano Índico. E as teorias são inúmeras. Alguns acreditam que foi um ato deliberado do próprio comandante que teria desviado o avião para cometer suicídio, levando consigo todos a bordo. Outros falam em sequestro, interferência militar, testes de armas secretos. Há até quem acredite em teorias mais excêntricas, como abdução alienígena ou viagem para outra dimensão. Mas a pergunta que ecoa até hoje, mais de uma década depois, é: como, em pleno século XXI, um avião de quase 64 metros de comprimento, com toda a tecnologia moderna, pode simplesmente sumir sem deixar rastros? Até hoje, nem a caixa preta foi encontrada. E este mistério permanece lá, perdido em algum lugar, talvez no fundo do oceano, ou quem sabe em outro lugar que nem imaginamos. Imagine isso, são quase 11 da noite no Brasil. O voo 447 da Air France decola do Rio de Janeiro com destino a Paris. No total, 228 pessoas estão a bordo. Homens, mulheres, crianças, famílias, executivos, turistas. As primeiras horas são normais. Até que sobre o meio do Oceano Atlântico, o avião entra em uma zona de tempestade. Relâmpagos cortando o céu, turbulência intensa e uma sequência de eventos que, por si só, já seria improvável. Os sensores externos de velocidade, conhecidos como tubos de Pitot, congelam. E aqui começa uma reação em cadeia. Com dados inconsistentes, os pilotos perdem a noção de velocidade e altitude. Alarmes disparam na cabine. Luzes piscam. E no meio da escuridão do Atlântico, o gigante de 216 toneladas começa a perder sustentação. Eles puxam os comandos, acreditando que estão caindo. Mas, ironicamente, esse movimento faz o avião realmente entrar em stall. Uma perda total de sustentação. O que se segue são minutos de desespero, com o Airbus A330 despencando verticalmente de uma altitude de mais de 10 mil metros, até colidir com as águas do oceano. As primeiras suspeitas foram de terrorismo, mas as investigações revelaram uma combinação cruel de falha técnica e erro humano. No entanto, até hoje muitos questionam
como uma tripulação tão experiente, voando um dos aviões mais seguros do mundo, pôde se perder assim no vazio do céu? Alguns até especulam que o avião tenha enfrentado algum fenômeno atmosférico raro, como correntes elétricas que interferiram nos sistemas. Foram precisos 2 anos para localizar a caixa preta, que estava a mais de 3.900 metros de profundidade, praticamente no limite do que a tecnologia humana consegue alcançar. 21 de dezembro de 1988, uma data que para sempre ficará marcada na história da aviação e no coração dos moradores da pequena cidade de Lockerbie, na Escócia. O voo 103 da Pan Am fazia uma rota muito comum, Londres para Nova York, mas no meio do caminho, uma explosão simplesmente partiu o avião em pedaços a mais de 9.000 metros de altitude. Os destroços caíram sobre a cidade, destruindo casas e deixando um rastro de morte também no solo. Foram 270 vidas perdidas, incluindo 11 pessoas que estavam dentro de suas próprias casas, completamente alheias ao que estava acontecendo no céu. A investigação descobriu uma bomba escondida em uma mala. O atentado foi ligado ao governo da Líbia, mas nem tudo é tão simples quanto parece. Por décadas, circularam teorias de que outros governos sabiam do risco, ou até permitiram que o atentado acontecesse para proteger interesses maiores. Há quem diga que a CIA estava envolvida, ou que grupos de inteligência usaram o voo como isca para negociações secretas. Se é verdade ou não, dificilmente saberemos. Mas o que é certo é que o atentado de Lockerbie mudou completamente os protocolos de segurança aérea no mundo todo. Imagine assistir, da janela do aeroporto, a um avião levantar voo e segundos depois ver essa mesma aeronave cair em chamas bem ali na sua frente. Foi exatamente isso que aconteceu em 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines decolava do aeroporto de O'Hare, em Chicago, quando, durante a aceleração, o motor esquerdo simplesmente se soltou. Isso mesmo, despencou da asa como se fosse uma peça de brinquedo. O problema é que, além do motor, ele arrancou parte dos sistemas hidráulicos, dos cabos e sensores da asa. O avião começou a se inclinar perigosamente, perdeu sustentação, virou de lado e caiu como uma pedra, explodindo em uma bola de fogo. E o que causou isso? Uma prática de manutenção que, para economizar tempo, usava equipamentos inadequados. O peso do motor, aplicado da maneira errada, gerou pequenas rachaduras que, ao longo do tempo, cresceram até a tragédia acontecer. Até hoje, não existe o voo 191 na American Airlines. A empresa simplesmente aposentou esse número, como se tentasse apagar da própria história o dia em que a aviação americana parou. Agosto de 1985. O voo JL-123 decola de Tóquio rumo a Osaka. Uma viagem curta, menos de 1 hora. Mas 12 minutos após a decolagem, um som assustador ecoa na cabine. Bum! Uma descompressão explosiva. O cone de cauda do Boeing 747 simplesmente se rompe, arrancando os sistemas hidráulicos. Resultado? O avião ficou incontrolável. Imagine um gigante com 524 pessoas a bordo, voando sem controles, completamente à mercê da sorte. O piloto, um verdadeiro herói, tenta de tudo: manobras, reduções de potência, curvas suaves, mas o avião só responde de forma errática. Por 30 minutos, os passageiros viveram o terror absoluto, até que o avião colide contra o Monte Takamagahara. E o mais chocante, tudo isso aconteceu porque, anos antes, um reparo foi mal feito. Um reparo que deveria durar a vida útil do avião falhou. Foram encontrados bilhetes e cartas de despedida, escritas pelos passageiros nos últimos minutos.
palavras que hoje estão expostas em memoriais, lembrando a fragilidade da vida. Imagine olhar para o céu e ver um avião voando, mas sem qualquer controle, sem comunicação, sem respostas, apenas um gigante de metal seguindo, no piloto automático, até que, inevitavelmente, o combustível acabe e ele caia. Isso aconteceu em 2005, com o voo 522 da Helios Airways. A aeronave decolou de Chipre rumo à Grécia, mas poucos minutos depois, um problema na pressurização fez com que todo o oxigênio da cabine sumisse. Passageiros e tripulantes perderam a consciência em poucos minutos. O avião, no piloto automático, voou por horas. Caças militares se aproximaram e, através da janela da cabine, viram uma cena aterrorizante. Ninguém ao comando. Apenas um comissário, já nos últimos momentos de oxigênio, tentou assumir o controle, mas era tarde. Parece coisa de filme, mas é real. Um erro simples. A válvula de pressurização não estava na posição correta. Um detalhe que custou 121 vidas. Este acidente é conhecido mundialmente como o avião fantasma. E quem ouviu os relatos dos pilotos dos caças gregos jamais esquece as palavras. O cockpit estava vazio. Existem acidentes. E existem histórias que transcendem qualquer entendimento. Um avião da Força Aérea Uruguaia levava um time de rugby, amigos e familiares, para um torneio no Chile. Mas, ao sobrevoar os Andes, uma corrente descendente empurrou o avião contra uma montanha. O impacto foi brutal, mas não matou todos. Alguns sobreviveram, só para descobrir que estavam isolados no meio de um dos lugares mais hostis do planeta. Frio extremo, falta de comida, avalanche e nenhum sinal de resgate. Depois de dias sem comida, tomaram uma decisão que, até hoje, divide opiniões. Recorreram ao canibalismo para sobreviver. E o mais incrível, 2 dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, caminharam por 10 dias na neve, escalando montanhas até encontrarem socorro. O acidente do voo 571 não é apenas um acidente. É uma das maiores histórias de sobrevivência da história moderna, um verdadeiro milagre dos Andes. O que todos esses casos têm em comum? Eles nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia, a vida lá nas alturas ainda está, muitas vezes, nas mãos do imponderável. Falhas, erros, sabotagem, fenômenos da natureza ou até o simples acaso. O céu guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. E você já conhecia todos esses casos? Qual deles mais te chocou? Qual deles te deixou com aquela pulga atrás da orelha, pensando, e se? Deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo voo, ou melhor, no próximo vídeo.